Bom, nós já passamos da fase de cumprimentos, né? É uma pena que o Paulo não pôde estar, porque o Paulo ele iria contribuir bastante nessa parte aqui. Tem algumas perguntinhas para ele também, mas ele vai mandar o texto depois e vamos disponibilizar para vocês a apresentação dele, tá bom? Bom, nós tivemos então, vamos ficar nas duas falas do Ziel Machado e da Ana Maria, tá bem? E aí eu vou intercalar as duas. A gente recebe por WhatsApp, então quando eu estava escrevendo, eu não estava prestando atenção na sua fala, né? Porque eu estava anotando as coisas que iam chegando aqui, tá? Ziel, quais você considera assim, vamos lá, vou fazer uma introdução, porque aí fica mais fácil, né? A gente entrar na conversa, no diálogo. Os dados do IBGE vai ser lançados agora em junho, sobre os evangélicos no Brasil. Havia uma expectativa que tivesse em torno de 30%, outros acreditam que vai estar em torno de 24%, 23%, o que seria uma coisa assim, sui generis, né, em termos de crescimento e declínio ao mesmo tempo. E aí nós estamos enfrentando uma série de dificuldades, embora a igreja brasileira, que foi aqui enfatizado pela Ana Maria, ela não existe igreja brasileira, né? O que nós temos são denominações que disputam espaços de espaço público, que disputam símbolos religiosos, disputam poder e disputam poder político, né? Então, nós temos um conglomerado. Só que nós temos pontos comuns que atravessam todas essas comunidades, independente de algumas ou outras, com exceção de algumas, quem sabe, né? Que fogem um pouco assim daquilo que nós temos de termos de tradição cristã e tal, né? Então, isso daí fica mais complicado. Mas, no geral, quando se menciona a igreja evangélica, nós estamos entendendo do que está se tratando, né, que está se colocando. E aí nós temos um tempo marcado por uma série de coisas que o Ziel pontuou, e a Ana Maria fez uma radiografia também ali. E hoje nós temos assim uma igreja que é church, nós temos um pastor coach e nós temos o evangelho gospel. Então nós temos uma mistura bem interessante aí de várias questões, tá bom? Começando contigo, Ziel. É possível considerar que estejamos, né, de muitas formas, vivendo novos evangelhos, deep, fake, evangélicos com práticas tão assumidamente contrastantes do evangelho que nós recebemos? Joia. Tem um autor muito querido, amigo muito querido, aliás, estava na minha banca, inclusive, trabalhamos juntos muitos anos, o Paul Freston. O Paul Freston trabalhou muitos anos aqui no Brasil com sociologia da religião, estudando basicamente evangélicos, né, protestantes. E o Paul tem uma afirmação muito interessante, que ele diz assim: quanto mais popular é a expressão da fé, mais parecido com o segmento popular nós nos tornamos como igreja. Então, de certa forma, essas possibilidades que foram mencionadas são coisas inevitáveis. À medida que a igreja vai crescendo no segmento popular, classe média, ela vai se tornando muito parecida com esse seu ambiente no qual ela está inserida. O desafio do evangelho sempre é trazer esse povo para um compromisso mais profundo com o evangelho, essa tarefa inacabada do discipulado, né? Então, as pessoas não chegam evangélicos nota 1000 na igreja, elas chegam por uma identificação com a fé e elas trazem para dentro do conjunto da fé aquilo que elas estão acostumados a viver. Daí o ensino tem essa tarefa fundamental de ajudar. Então, eu diria que, à medida que a igreja evangélica ou as igrejas evangélicas crescem nesses segmentos populares, ela tende a se tornar mais parecida com esses segmentos. O que torna um desafio pastoral muito grande, de afirmar o que é bom e corrigir o que não está legal. Mas não é ruim essa identificação, no sentido, pela identificação em si. O significado da identificação pode ser ruim, porque, ao mesmo tempo que traz essas loucuras, também cria pontes, possibilidades. Então, eu estou querendo tentar evitar aqui usar o termo dialético, mas é sempre uma oportunidade e uma crise. É sempre uma possibilidade de contato com um segmento e com uma crise para dentro da igreja. Ou seja, dar as boas-vindas a qualquer pessoa na igreja sempre é um custo.
Eu costumo dizer que a realidade ministerial da igreja não se limita ao número de membros que você tem no seu templo. Eu sugiro que a gente deva multiplicar por 5. Vou explicar por quê. Eu gasto boa parte de tempo no gabinete pastoral orando por um esposo que eu não conheço. Eu estou conversando com a esposa. Orando por filhos que eu não conheço, porque eu estou conversando com pais. Ou orando por pais que eu não conheço, porque os filhos são da igreja, eu estou orando por eles. Ou seja, eu estou ocupando tempo, preocupação, oração, com um segmento de pessoas que não são necessariamente da minha comunidade, mas estão relacionadas com a minha comunidade. Então, eu digo assim, se a sua igreja tem 100 membros, a sua realidade ministerial deve ser uns 500, mais ou menos. Sim. Pelos vínculos sociais que essas pessoas têm. Então, o nosso ministério não pode pensar somente no número físico que nós temos diante de nós. Tem uma realidade simbólica, tem um vínculo relacional que amplia muito a nossa responsabilidade. E a outra coisa que eu acho que pode ajudar a gente a avaliar essa questão é que nós, como evangélicos, nós não somos muito bons em avaliação, né? Sobretudo autoavaliação. E eu sugiro que vale a pena a gente considerar a porta dos fundos como um critério de avaliação. Fazer a seguinte pergunta: mesmo que a pessoa queira sair da nossa comunidade, o que acontece na minha comunidade também, pessoas deixam a comunidade. Eu sempre peço para elas, ao saírem, que me respondam 2 coisas, se quiserem. O que as levou a sair e o que eu posso aprender com a saída delas, como última contribuição delas à igreja. Então, geralmente, a gente só olha para a porta da entrada quando a gente está avaliando a igreja. Seria interessante a gente começar a olhar para a porta dos fundos e ver o que a gente pode aprender com essas saídas. Que tipo de lições. A pessoa pode até mudar de ideia quando a gente faz essa pergunta, tipo assim, nossa, vocês estão preocupados com isso? Pode não mudar. A pergunta não é, não quero forçar você a ficar aqui, só quero que me ajudar a entender o tipo de inserção ministerial que nós estamos fazendo e como estamos chegando lá. Então, se identificar com os segmentos populares, eu acho que não necessariamente é ruim, acho que a tendência é essa mesmo, o desafio é para o púlpito, para corrigir essas coisas. Sim. E eu diria que vale a pena a gente considerar a nossa avaliação, não somente a porta de entrada, mas a porta de saída, tentando qualificar a saída para entender o que está acontecendo. Legal. Ana Maria colocou uma série de coisas sobre o Evangelho e os evangélicos, ou a igreja evangélica, né? E ela disse que não há um problema com o Evangelho e, não com a igreja e nem com a Igreja de Jesus. E aí a pergunta é, então qual é o problema? Temos um problema, qual é o problema? Na sua concepção, qual é a maior crise que os evangélicos têm com o Evangelho? Bom, quando eu coloco em relação à Igreja de Jesus, eu coloco essa igreja que foi chamada e transformada e tem esse encontro com o Senhor e tem a sua vida transformada pelo Senhor. Mas essa pessoa que se torna igreja, ela chega e ela passa, e ela vai viver aqui nesse processo de transformação. E nesse processo de transformação é que nós encontramos e vamos nos deparar com crises o tempo todo. Então, nós temos essa igreja que ela é realmente chamada, ela é transformada, e eu posso dar um exemplo a partir da minha vida também, que vim de um outro cenário completamente diferente, e chego na igreja e tenho que aprender, né? Tenho a minha vida transformada, sou salva, sou liberta pelo Senhor, mas dentro dessa minha caminhada, preciso aprender o quê? Aprender justamente a viver e experimentar essa vontade de Deus para a minha vida. E qual é esse propósito? Então, a verdadeira crise está nesse processo de aprendizado e como nós temos lidado com isso. Como nós temos lidado com aquilo que tem sido ensinado, e aí é uma via de mão dupla. É uma via daquele que quer aprender, né, que chega na igreja e não sabe, quer experimentar isso, já experimentou a salvação pela fé, mas começa a experimentar através da sua vida sendo transformada dia após dia, e tem o outro lado também, que é daqueles que são responsáveis por isso, por esse acompanhamento, por essa condução nesses primeiros momentos.
eu acho que esse acompanhamento vai ser um acompanhamento que vai seguir, quando a gente fala até da questão do discipulado, da questão desse cuidado uns para com os outros, a gente sabe que isso é um acompanhamento que vai seguir. Entendi. Mas eu acredito que lá no primeiro momento, isso é fundamental para que a gente possa entender como as pessoas lidam com isso. Então, na sua concepção, a maior crise que tem é com o ensino? Eu diria que o ensino está uma área muito fragilizada, mas, como eu disse, é uma via de mão dupla. É uma via com o ensino na questão de quem está ensinando, mas é também um comprometimento de quem quer aprender. Você vê na sua prática, você vê as pessoas mais comprometidas em aprender ou descompromissadas em entender qualquer coisa em relação à fé? Eu não falaria nem descompromissadas em viver ou aprender qualquer coisa em relação à fé, mas eu acredito ainda, pastor, que as pessoas querem receita pronta. Claro. Elas querem uma receita pronta, elas querem chegar e elas querem que a gente compartilhe aquilo e a gente dite uma regra. E a ideia do Evangelho é essa transformação e essa busca por conhecimento. Eu tenho que querer isso para a minha vida. E nós estávamos num diálogo até agora mesmo, no horário do almoço, e nós estávamos falando isso. Muitas vezes a gente está comprometido ali, e a gente se prepara, e as pessoas acham difícil quando a gente a chamam para uma responsabilidade maior. Qual? Se prepare também para vir aprender. Então, nós precisamos nos preparar para aprender. Então, e as pessoas, na maioria dos casos, e claro que não são todos, nós não podemos generalizar, né, tem muita gente que quer aprender, mas é muito mais fácil eu entregar algo pronto. Por isso que eu acho que muito mais fácil as regras e as imposições, muitas vezes, serem mais aceitas do que o pensamento, o diálogo e a formação a partir do Evangelho. Legal. Zé, tu trabalha com educação teológica já há muito tempo. Já passou por vários momentos na educação teológica no Brasil e conhece, assim, uma quantidade significativa de estudantes, né, de teologia. Na sua visão, você já deve ter recebido plágio, já deve ter recebido resenha mal escrita que só Deus entende, né, você deve ter recebido um monte de coisa aí, né? Oh. Você entende que essa geração que está chegando agora, que está estudando teologia, que está se preocupando com isso, essa geração tem compreendido o Evangelho? Ou tem feito isso por alguma necessidade econômica, ou tem feito isso por um certo idealismo em relação à própria construção da igreja que está acontecendo? Ou tem um outro critério que você queria colocar? Alonso, são vários. Acho que o mar tem todo tipo de peixe. As pessoas chegam com as razões, os anseios mais variados. Eu tive um aluno que chegou, lá no nosso seminário, além da prova de ingresso, você tem uma entrevista para a gente entender quem é a pessoa que está chegando. Então, chegou um aluno com 28 anos, e ele disse, eu vim estudar aqui porque eu preciso deixar a minha marca na minha geração. Eu falei, que bonito. E qual é a sua marca da sua geração? Ele disse, eu quero escrever 30 livros de teologia até os 30 anos. Aí eu falei assim, eu vou te dar o endereço de um seminário concorrente, porque aqui você não vai conseguir esse tipo de coisa. Eu falei, mas de onde você tirou essa ideia? Eu falei, você tem ideia do que é escrever um livro de teologia? Aí eu falei, já sei, você vai escrever 30 livrinhos sem palavras, aquele só com corzinha. Mas, assim, e ele falava a sério, com essa expectativa delirante, de que, primeiro, tinha que deixar a marca na sua geração, o Narciso lá em cima. Segundo, que escrever um livro de teologia é uma coisa vulgar, fácil, e que você, em 2 anos, pode escrever 30 livros de teologia e deixar a sua marca. Você vai deixar uma marca em você mesmo, um grande trauma. Porque, está entendendo? É isso aí. Então, eu tive um aluno, por exemplo, que ele nunca concluía a disciplina. Ele fazia as disciplinas e não fazia a conclusão. Já há 4 anos, como nossa escola só aceita alunos com formação superior completa, então não é problema de inteligência. Falei, é um problema de ordem emocional aqui. Falei, chama o seu pastor. E veio ele e o pastor dele. Eu falei, olha, eu preciso saber o que acontece com você. Você está há 4 anos no seminário, fazendo uma disciplina atrás da outra, só que você não conclui nenhuma. Isso é um problema. Nós não queremos o seu dinheiro, a gente quer formar você, mas aqui temos um problema. Vamos fazer um acordo diante do seu pastor. No próximo semestre,
você vai se inscrever em uma só disciplina. Uma só. Se você aprovar, no semestre seguinte, eu te deixo você se matricular em 2 disciplinas. E nós vamos assim até o limite, para ver onde você consegue. Agora, se você não aprovar nessa disciplina, eu vou convidar você a se retirar do seminário. Porque nós estamos perdendo tempo com você e você está perdendo tempo com a gente. O seu pastor está aqui de testemunho, está tudo certo? Tudo certo. Bom, ele fez aquele semestre. Como a gente não tem educação física no seminário, ele se inscreveu numa disciplina e, no final daquele semestre, ele não aprovou a disciplina. Então, eu chamei ele, o pastor, e disse, olha, aqui temos um problema de ordem emocional seríssimo. Vocês precisam cuidar disso, nós não temos estrutura aqui. Então, eu diria assim, a gente tem as pessoas que procuram, a grande maioria vem buscar uma escola dominical aditivada, uma EBDI, com injeção eletrônica. Vem pela viés de confirmação. Uhum. Eu quero escutar aqui no seminário o que eu escutei na escola dominical, mas mais profundamente. Entendeu? E aí é um processo de transformação. Então, uma coisa que tem exigido muito da gente é conversar com um por um, dar um trabalho danado, mas para tentar entender e ajudar um por um. Aqui a gente tem vários ex-alunos lá do seminário aqui, eles sabem que isso é verdade, é um por um que a gente conversa, para tentar ajudar essas pessoas a pensar assim. Agora, tem desde gente que quer buscar um diploma superior de mais fácil para poder fazer um concurso na empresa, poder passar. Tem de tudo, né? O mercado evangélico tem de tudo. Então, a escola precisa criar um filtro que ajude a selecionar os alunos que estão dentro da visão de formação teológica que a escola tem. Senão, a gente se lasca. Esse é um problema, né? Ana Maria, você concorda com essa frase? O evangelho não pode ser confundido com os evangélicos? Concordo. Por quê? O evangelho não pode ser confundido, porque os evangélicos somos nós, né? São as pessoas que deveriam viver, experimentar, interpretá-lo, colocá-lo em prática, mas muitas vezes, na realidade, não é isso que a gente vê no dia a dia. O evangelho, ele é a palavra de Deus, ele é ali a biografia de Jesus, onde nós encontramos ali os ensinamentos para as nossas vidas, para tudo que a gente deveria realmente experimentar no dia a dia. Mas quando a gente compara isso aos evangélicos, muitas vezes nós vemos uma busca totalmente discrepante disso, né? Principalmente no sentido de acomodação, justamente no sentido de achar que essa satisfação pessoal precisa ser correspondido o tempo todo, quando o evangelho muitas vezes é confronto justamente a nós, a cada um de nós e os nossos pensamentos. Quando a gente pensa em conversão, o que a gente está pensando? Né? Conversão é essa mudança de caminho. Eu preciso mudar de caminho, eu preciso mudar de atitude. Né? Então, quando eu olho para o evangelho e eu percebo esse confronto na minha vida, nem sempre isso ele é assimilado da forma como deveria ser. Porque é um confronto com aquilo que muitas vezes a gente faz, às vezes não queremos fazer, ou às vezes já nos acomodamos a fazer, temos aquelas coisas que já... temos frases do tipo de evangélicos, e nós, né, falando da gente, eu sou assim, eu penso assim, quando até a gente sabe que aquilo não está de acordo com o evangelho, não está de acordo com o que Deus quer para nós. Então, a gente tem que fazer essa divisão. Nós temos que ser um povo que busca isso, busca essa verdade no evangelho, transformador de vidas. Mas, muitas vezes, a gente não vê isso porque, realmente, o nosso ego está falando mais alto, as nossas vontades estão falando mais alto, o nosso individualismo está falando mais alto, e a gente acaba confundindo. Então, eu concordo, sim, com essa afirmação. Ok. Zé, chegou mais algumas questões aqui para ti. É o seguinte, essa aqui é boa, Zé. Opa. Com essa introdução, eu vou começar a rezar o terço aqui. Oh. Como abordar dentro da igreja a ética do evangélico para casos como racismo, violência de gênero, machismo e etc. Séries de mensagem, estudos de EBD? Como é que faz isso? Vale tudo isso. Eu acho que tem que abrir a Bíblia. Não importa se a gente vai abrir a Bíblia no púlpito, ou na escola dominical, no grupo pequeno, ou numa reunião de jovens, Bíblia aberta. O que a gente mais precisa agora é fazer estudo com a Bíblia aberta mesmo. Acho que ninguém pode assumir um ministério em público sem que faça uma leitura adequada da Bíblia. Então,
Não confundamos. A gente tem muito analfabeto funcional na igreja também com Bíblia, viu, gente? Então, a gente precisa qualificar a abertura da Bíblia na igreja. Mas, definitivamente, é Bíblia aberta para ajudar cada uma dessas questões difíceis. A gente até pode trazer perspectivas diferentes para o diálogo, mas Bíblia aberta o tempo todo. Porque esses temas demandam mais do que instrução. Esses temas têm uma dimensão de conversão, uma dimensão espiritual, de mudança de atitude de coração. Ninguém vai abandonar o racismo porque foi instruído a respeito do racismo. Tem que se converter. Então, não se limitem a essa perspectiva iluminista de achar que informar sobre o tema é suficiente para mudar a atitude. O nosso papo na igreja, a nossa pedagogia é metanoia, é conversão mesmo. Então, como é que a conversão implica na maneira como se trata a pessoa do gênero diferente do meu, como é que trata a pessoa da cor de pele diferente da minha, da classe social, como é que eu converto o coração dos pais aos filhos, converto o coração do branco ao negro, do negro ao branco, do pobre ao rico, do rico ao pobre, está entendendo? Então, o Evangelho tem uma categoria que nenhuma ciência social tem. A categoria que o Evangelho trabalha chama-se pecado. O Evangelho dá nome aos bois. E com pecado, a gente não cura pecado com informação. É com conversão. Então, a gente pode ser muito mais efetivo no nosso ensino, lembrando a dimensão espiritual do mesmo. Converter essa pessoa, trazer todo o pensamento cativo a Cristo. Então, nessa pegada, eu acredito que a gente pode fazer alguma mudança, sim. Muito bem. Tem outra boa para ti, Ana. Como nos envolver com pessoas não cristãs de forma relacional e intencional dentro de uma realidade de contexto integral de ministério? Uma pergunta bem, assim, geral, mas... Não, mas eu acho esse tema extremamente importante. Obrigada pela pergunta, porque como eu disse, eu venho de um outro contexto, né? Eu me converti e eu vim de um contexto, era do candomblé, e eu me converto e eu tive uma experiência extremamente legal com uma pessoa que era cristã, que eu vou contar de uma forma muito rápida, mas tem tudo a ver com a pergunta, porque se não houver essa intencionalidade no relacionamento, não tem como a gente manifestar para essas pessoas o amor de Deus e a graça de Deus. Eu tinha uma pessoa na família, e essa pessoa na família era da família do meu esposo, e a maioria das pessoas me criticavam tremendamente, então apelidos e todo tipo de ofensas, e tinha uma pessoa que era cristã. Uma pessoa que era cristã, e era a pessoa que mais me tratava bem na família. E eu tinha certeza que essa pessoa não sabia qual era a minha religião. Eu tinha certeza, porque eu achava que se ela soubesse, é claro que ela iria me tratar mal. Né? Então, eu já tive então eu pensava assim, olha, eu não vou nem me apegar muito, porque se eu me apegar, eu vou me decepcionar, porque quando souber, vai se afastar. E ela sabia o tempo todo. Ela sabia o tempo todo. E ela me convidava para tomar café. E ela me chamava. E quando eu fui casar, ela estava ali comigo. Quer que eu te ajudo? Aí o dia que eu perguntei a ela, eu falei para ela assim, mas quando você ficou sabendo? Ela falou, eu soube o tempo todo. Eu falei, por que você gostava de mim? Ela falava, porque eu gostava de você. Porque eu gostava de você. Isso daí tocou tão fundo no meu coração. Então, nós precisamos ter essa intencionalidade. Muitas vezes, pastor, nós perdemos oportunidades. Porque como eu vou transmitir isso se eu tiver esse afastamento? Eu acredito que passaram pela minha vida outras pessoas que tiveram essa mesma oportunidade, mas não aproveitaram essa oportunidade, né, que tinham de refletir o amor, de refletir a graça de Deus. Então, eu acho que nós precisamos exatamente ter esse olhar e ter essa intencionalidade mesmo de pensar, eu preciso estar fazendo essa obra de Deus, tendo esse chamado de Deus, onde o Senhor me colocar, e Ele nos coloca em vários lugares, em vários contextos. E é nesse momento que a gente precisa abrir o olho, abrir principalmente o coração e amar de verdade. Eu acho que tem a ver com o amor de Deus, eu acho que tem a ver com o entendimento de Deus, para que a gente fala, olha, eu tenho esse privilégio de fazer parte. E é claro que todo lugar que eu vou, ela faz parte desse meu testemunho, porque foi uma pessoa extremamente usada por Deus, e eu vi o amor de Deus, que eu nem acreditava
que era tão grande porque eu acreditava que ela não sabia. Legal. A igreja evangélica no Brasil, de modo geral, é uma igreja assim, potente, grande, midiática, né? Tem até bancada no Congresso, né? Enfim, uma série de coisas que a igreja tem. Televisão, rádio, internet, enfim, está tudo aí. E também está se criando uma igreja prepotente, arrogante, né? Quer impor as suas pautas, quer colocar as suas questões que entende que é relevante. Zé, até onde que vai uma concepção do Evangelho num cenário como esse? Pois é, essa é a minha pergunta, Alonso. Como é que quem segue o crucificado pode ser arrogante? Boa. É difícil um negócio desse, né? Não é verdade? Então, eu digo assim, a nossa cristologia está fraca, gente. A nossa cristologia está muito fraca. A cruz exige a conversão do poder dominação em poder serviço. A cruz exige isso. Uma pregação cristologicamente pobre troca o poder manifestado na cruz pelo poder que colocou Jesus lá. E esse poder é sedutor. Mas esse poder que colocou Jesus lá só consegue produzir morte. O nosso barato é o poder que tirou Jesus de lá. Então, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter relevância social. Não estou dizendo isso. Só que essa relevância ela é definida pelas categorias do Evangelho e não por aquilo que o mundo chama de relevante. A história da igreja é cheia de exemplos de vidas de compromissos sacrificiais que têm feito um aporte relevante até o dia de hoje. Nós somos fruto disso. Nós somos fruto da obra missionária, sim ou não? Sim. Então, o problema é que a lição da história é assim. A igreja, em determinados períodos da história, acreditou que o poder civil é útil para a missão. Segunda ilusão, que a igreja poderia converter o poder civil. Só que toda vez que a igreja se aproxima do poder, quem se converte é a igreja. Exato. E não o poder. Essa é a história. Isso aí. Esses são 2000 anos de história. Então, quando a gente desconsidera a história, a gente perde perspectiva. E aí a gente quer impressionar com a mesma lógica. A minha mãe sempre dizia o seguinte: se vai jantar com capeta, leva uma colher grande, que ele vai te comer no meio do caminho. Então, o nosso lugar no palácio não é como o bobo da corte. Não é. O Evangelho exige que a gente confronte o poder com a verdade. O nosso negócio é a verdade, não o poder. A verdade. Então, é triste essa sedução. Sempre esteve presente na história da igreja e até Jesus voltar vai estar presente. Mas não faz sentido quem segue crucificado optar por essa lógica de arrogância. É outro evangelho. Anátema. Duplamente. Duplamente anátema. É isso aí. Muito bem. Ana, o aumento dos desigrejados, aliás, eu estou ansioso para ver o resultado aí do IBGE. Eu, assim, estou dando um palpite. Eu acho que vai vir em torno de 14, 16 é muito, mas eu acho que 14, acho que chega aí. O que são os desigrejados? São os evangélicos não determinados que o IBGE faz ali a contagem. Nos últimos censos ficou 4,2, se eu não me engano, já é uma quantidade significativa de pessoas. Se vier 13%, 14%, é uma outra denominação, praticamente, que a gente está vivendo no Brasil. Tá? E aí, a pergunta para ti é o seguinte: esse fenômeno dos desigrejados, que o IBGE chama de evangélicos não determinados,
é um fenômeno que você entende que é um reflexo da crise dos evangélicos com o Evangelho de Jesus, que vai aqui bem na onde que o Zé já deixou aí para a gente. Eu acredito que sim, eu acredito que está dentro desse fenômeno mesmo que nós temos com essa crise com o Evangelho. Por quê? Porque inverte os valores, inverte a dependência de Deus. Eu entendo que a minha vida depende de Deus, eu preciso estar inserido nessa vida comunitária, eu preciso caminhar junto, eu preciso entender os valores do Evangelho. Os valores do Evangelho não é só entender o que Ele fez na minha vida, mas os valores do Evangelho consistem em entender o que eu vou fazer dali para frente, a partir do momento que esse Evangelho me encontrou e que eu faço parte de um povo e eu preciso caminhar juntos para que isso seja expandido o máximo possível. Quando eu entendo que eu não preciso mais disso, que eu consigo viver essa vida à parte da igreja, à parte do que está sendo vivido e experimentado como igreja de Cristo, eu estou retirando aquilo que tem a base maior do Evangelho, que foi o que Jesus fez, né? Nessa caminhada juntos, chamando pessoas, envolvendo pessoas, se importando com pessoas e compartilhando. Então, eu entendo que eu não preciso mais disso, eu entendo que isso não precisa mais fazer parte da minha vida, e aí vem muita coisa que pode estar envolvido nisso, né? A ideia de que eu sou suficiente, a ideia de que eu aprendo sozinho, a ideia de que eu pratico da forma que eu acho melhor, a ideia que eu vou aprender da forma que eu acho que eu preciso aprender, até o ponto que eu acho que eu preciso aprender. Então, eu acho que foge muito do que a gente vê da base do Evangelho, que é recebê-lo, mas não é só na minha vida. Eu preciso continuar inserido nesse contexto para que isso seja compartilhado. E como eu compartilho isso com as outras pessoas? Eu posso até fazer e falar, não, eu vou fazer dentro do que eu acho melhor, da minha forma, mas dentro dessa vida comunitária, nós fazemos não só o compartilhar do Evangelho, mas existe crescimento, existe edificação, existe apoio, existe cuidado, existe discipulado, existe muita coisa que está envolvido, que na minha concepção é impossível a gente fazer sozinho. Legal. Continuando contigo, tu falou numa das coisas que elencou, que tem uma crise, né, de liderança saudável, capaz, que, enfim, entende as coisas, tem traquejo, tem habilidades para lidar com as pessoas, lidar com o ensino teológico, lidar com uma série de coisas. É polêmica, tá bom? Vamos ver se você sai bem dessa. Você acha que esse cenário todo que tu levantou tem permitido que profetas mirins, pregadores mirins, tá aqui, irmão, tem favorecido isso ou não? Você acha que é uma coisa assim que vai chegar e vai passar? Ou você acha que esse cenário todo de má educação teológica, de liderança fraca, de líderes que ficam fazendo leilão de Bulgari no relógio Bulgari em cima do púlpito, entendeu? De igreja que tem área VIP, enfim, todo esse cenário que você colocou, você acha que tem favorecido isso? E como é que você consegue visualizar esse cenário de the power best? Pastor, eu acredito que eu acredito que sim, e aí eu volto lá à minha fala, quando eu volto a falar da questão da superficialidade e da profundidade do Evangelho. É claro que a gente sabe que tem ondas que vêm e vão, mas é claro que a gente sabe também que tem muita coisa que as favorece. Porque quando isso acontece, a gente percebe a divisão de opiniões. Me permite fazer uma intervenção, você já continua. Um pregador que agora, mirim, que viralizou, ele tinha 30 convites por semana. Está dentro disso que você está falando? Está dentro disso, porque o que acontece? A gente percebe que quando a gente não tem essa profundidade, a gente não se aprofunda no que é o Evangelho, e aí eu não estou falando de denominação, não estou falando de igreja, mas eu estou falando no conhecimento mesmo da palavra de Deus. E aí, pastor, a gente vai saber que essas coisas vão acontecer o tempo todo, mas quando a pergunta foi se esse contexto que a gente está vivendo favorece, eu acredito que sim. Eu acredito que favoreça isso, por quê? Justamente por conta dessa sua resposta. Se eu entendo o que isso está sendo feito, como que isso está sendo falado, e que muitas vezes, eu não vou entrar na questão da idade, mas eu vou entrar na questão do que está sendo pregado mesmo, né, do que está sendo compartilhado, e a gente vê o quê? Essa divisão no meio da igreja. Nós vemos pessoas totalmente lúcidas, e aí você trouxe pessoas que realmente estudam, têm essa profundidade, olham, analisam,
mas a gente vê pessoas que simplesmente vão como se fosse uma manada e começam a seguir. E isso é preocupante. Isso eu acho que levanta um alerta para nós, para que a gente possa trazer para essa conversa, sempre para esse diálogo, qual é a nossa base, onde nós estamos embasados, porque eu acho que quando a gente não tem essa base, eu acho que quando a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, qualquer caminho serve. Né? Isso dentro do Evangelho também. Então, acho que quando a gente não tem esse foco de nós servimos a Jesus, e dentro dessa simplicidade do Evangelho, nós precisamos ter profundidade no Evangelho, qualquer coisa que aparece vão ter os seus seguidores. Então, eu acho que a nossa responsabilidade é justamente com essa preocupação de fazer isso valer. Quando o pastor coloca aqui, do chamar, conversar, procurar entender por que as coisas não estão sendo interpretadas da forma correta, porque às vezes nós percebemos as coisas, mas a gente também fica inerte diante da situação. Tem assuntos que a gente também não quer entrar na seara, tem assuntos que a gente não quer conversar sobre isso. E eu acho que esse é um ponto que a gente erra muito. A gente precisa falar, a gente precisa conversar, mas para falar e para conversar, a gente precisa ter a nossa base sólida, porque senão, é exatamente o que ele falou, daqui a pouco a gente está sendo levado também. Posso dar um pitaco Pode. nisso? Gente, ministério na igreja não é show de talento, certo? A gente não é Gugu liberado, certo? Então, Jesus não começou o ministério aos 13, sabendo tudo de Bíblia aos 12, certo? Moisés não começou aos 41, ficou 40 aprendendo no Egito, 40 desaprendendo no deserto, para começar com 80 o ministério dele. Na relação custo-benefício, Jesus é um desperdício. Ele morreu com 30. 10% da vida útil dele foi ministério. Por que ele não chegou com 60, ficou 200 anos aqui? Então, esse fenômeno de pastores mirins é um sinal da enfermidade da igreja. Isso aí. O responsável por isso são pessoas que estão por trás e abusam dessas crianças. Então, é o seguinte, uma boa teologia bíblica de liderança tem 3 coisas, lembra? Primeira coisa, todos nós fomos chamados por Senhor para ser servos, certo? Lavar pés. Todos nós recebemos o dom do Espírito Santo, certo? E sacerdócio universal de todos os crentes. Essa é a teologia bíblica de liderança. Então, é possível que na sua igreja tenha meninos talentosos, que com 10, 12 anos consigam articular 10 minutos de fala num púlpito, num culto infantil ou no culto das crianças na igreja. Agora, expor essas pessoas, isso é de uma maldade, uma perversidade absurda. Isso é um espírito de Herodes. Isso é sacrifício de criança. Quem faz isso é Mamon. Então, isso é uma versão evangélica de sacrificar crianças em público, sacrificando uma infância. O que vai acontecer com essa criança que tem 14 anos e 30 convites por semana? O que a gente está fazendo com o ego, com a cabeça dessa criança? A gente está criando um monstro dentro da igreja. Então, isso é uma versão de sacrifício de crianças. Por popularidade, por singularidade, por projeção, enfim, nessa cultura doente de celebridade. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente reconhece que Deus, no nosso meio, levantou um Samuel, prepare essa criança. Ande do lado dela. Não dê a ela um carro que ela não possa dirigir. Ninguém aqui ia servir um exército com um general com 13 anos. Ninguém faria isso aqui em sã consciência. Ninguém entra num avião com um piloto de 15 anos. Ninguém aqui entra num táxi com uma criança de 12 anos dirigindo. A gente tem bom senso. E a gente entrega uma igreja na mão de uma criança. Misericórdia. Falta bom senso para a gente. Isso é sedução louca, é loucura. Eu tinha que mandar segurar essa criança e internar os pastores dessa criança. E os pais também. Porque é um problema de saúde pública, isso. Ninguém em sã consciência entra num avião com uma criança de 15 anos pilotando. Ninguém. E não vai dizer que tem muita fé. Não é louco. Mas põe uma criança pregando isso na igreja, rasgando o diagnóstico médico. Mesmo, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas Deus não vai ser irresponsável. E a gente não pode usar essa criança. Então, a gente não promove ministérios como quem promove show de talentos. A gente é responsável diante de Deus. Então, se a gente reconhece o dom numa criança, a gente cultiva,
a gente prepara, a gente acompanha, para no tempo certo, Senhor, está aqui o teu servo, usa. Mas a gente não faz esse tipo de sacrifício infantil. Né? A gente não fica molocando, como evangélicos, na versão gospel de Moloque, oferecendo crianças nessa loucura dessa sociedade consumista que corre atrás de novidade como viciado, corre atrás de droga. Não pode ser um negócio desse, né? A gente não pode falar sério. Então, respeitando esses irmãos, tem que dizer, isso é um engano, isso é uma mentira, isso é sacrifício infantil. Com todo amor cristão, falar a verdade e tirar essa criança dali. Senta aqui, vamos estudar, vamos caminhar a Bíblia, vamos orar junto, vamos ver a primeira espinha nascer. Como é que se resolve a sua primeira frustração amorosa? Né? Vamos jogar bola na igreja. Vamos acompanhar essa criança. Porque eu sei que nenhum de vocês aqui, por mais encantados que fiquem com a ideia, não subiria num avião com 3 pilotos com 13 anos. Duvido que vocês fariam isso. Ninguém faria isso. Vamos entregar a igreja de Cristo na mão assim de uma criança? Muito bom, Zé. Zé, aqui mais 2 perguntas para a gente encerrar. Nós vamos ouvir o William Quintela. Você falou da questão de fazer uma análise teológica profunda sobre a tecnologia, que é uma coisa que está aí pegando bem também, e outras igrejas estão preocupadas com isso, inclusive até mesmo agora a Igreja Católica, né, o primeiro discurso do Leão XIV foi sobre inteligência artificial, ou seja, está preocupado com isso. Eles estão vendo que isso tem pastores que usam a inteligência artificial para fazer mensagem, para pregar. Aliás, não é mais ele, é a inteligência artificial, e ele usa lá e faz isso assim e acha que está tranquilo, é normal, não tem problema nenhum. Pergunta aqui, você poderia compartilhar 3 ou 4 insights sobre os desafios que o Evangelho tem enfrentado em relação à tecnologia e quais são os caminhos que você considera possíveis para fazer esse enfrentamento a esses desafios, né? Tem autores como Craig Gay, que já está escrevendo sobre tecnologia e teologia, e outros autores pensando sobre isso. É um capítulo novo. Eu não sou negacionista. A tecnologia, como expressão do mandato cultural, é uma coisa boa. A Bíblia é tecnologia, o rádio é tecnologia. Então, a gente tem que saber usar. Agora, não é porque o meu carro marca no odômetro 220 quilômetros que eu ando a 220. Então, o que eu quero dizer, a tecnologia me permite muitas coisas, mas nem tudo me convém. Então, qual um perigo que eu tenho na cabeça, uma preocupação que eu tenho na cabeça, por exemplo, quando é que a tecnologia desumaniza a pessoa? Então, a tecnologia está a serviço do ser humano, não em substituição do ser humano, não contra o ser humano. Então, há um uso da tecnologia que desconsidera o ser humano, sim, ou que submete o ser humano. Então, esse uso da tecnologia que destrói a humanidade, que empobrece a humanidade, eu acho que a gente tem que rever isso. Temos que pensar 2 vezes. Não é porque é possível que eu vou usar. Se eu subir num helicóptero ou num satélite e botar 8 milhões de pendrives e distribuir 8 milhões de pendrives pelo espaço, eu evangelizei o mundo todo? Acho que não, né? Acho que não. Então, assim, a primeira pergunta é a finalidade da tecnologia. Qual a relação que ela tem com o ser humano? Ela promove a humanidade ou ela substitui o ser humano? Ou empobrece a vida humana? Ela facilita ou destrói? A mesma televisão que hoje nos distrai, por exemplo, no passado, eu sou de uma geração evangélica batista, que no culto de domingo, dia de quarta-feira ou domingo, não se podia ligar a televisão em casa porque era dia do culto, da atividade. Não importa se eu não fui na igreja. Meu pai disse, tem culto na igreja? Desliga a televisão. Não podia. Naquela época, a futebol, aqui tem quadro, né? Naquela época, a bola era o ovo do diabo, que a gente dizia. Está entendendo? Esse tipo de coisa. Então, o que eu quero dizer assim, a gente não pode confundir possibilidade com comodidade. Essa tecnologia, esse uso de tecnologia, cria uma geração passiva na adoração ou ativa na adoração? Essa tecnologia enriquece a vocação humana ou diminui o ser humano? Essa tecnologia
promove a inclusão de pessoas ou promove a exclusão de pessoas? Então, uma série de perguntas bíblicas sobre o valor do ser humano. A gente tem que ir lá para a antropologia bíblica e pensar, o que é o ser humano? Salmo 8, um pouco menor do que os anjos fizessem. Honra e glória o coroaste. Né? Então, a gente pensa na antropologia bíblica e diz, a tecnologia enriquece a vida humana ou compromete a vida humana? Em termos gerais. E aí, a partir tem várias discussões, né? Então, por exemplo, eu posso comprar um aplicativo de contabilidade para fazer na igreja, ou eu posso permitir que irmãos com habilidades nessas áreas sirvam a igreja fazendo a contabilidade do modo tradicional, porque é dessa forma que eles servem na igreja. Eu prefiro que os irmãos façam do que um aplicativo faça. Eu prefiro. É menos eficiente? Pode ser mais lento, não necessariamente menos eficiente. Então, aquilo que o ser humano pode fazer para contribuir, por que eu vou colocar uma tecnologia para fazer? Eu estou preocupado com economia de escala? Eu tenho uma terra para plantar? Está entendendo? Então, a gente tem que fazer aqui, visitar lá o Walter Benjamin, fazer uma crítica da estrutura. Sim. E pensar, se é para enriquecer a vida humana, aqui, eu estou usando um microfone, isso aqui é tecnologia, ótimo, minha voz chega lá, não preciso ficar gritando. Então, isso potencializa a vida humana, não substitui a vida humana. Então, nós somos chamados para sermos plenamente humanos, não é verdade? Então, com esse foco na cabeça, a gente submete tudo. A tecnologia também. Entendeu? Eu sinto falta do barulho das folhas da Bíblia na igreja. Não era bonito demais? A gente era confundido com Bíblia, antigamente. Hoje a gente não é mais confundido de Bíblia, né? Porque a gente não usa mais a Bíblia, né? Mas a gente era confundido com Bíblia. É um negócio legal. Eu gosto de pegar minha Bíblia, sentir o cheiro da Bíblia. Se você encontrar, por exemplo, um judeu ortodoxo no aeroporto e ver ele num cantinho separado, você vê que quando ele pegar a Torá, ele vai colocar o quipá, pegar a Torá, sem que ninguém veja, dá 3 beijos na Torá e depois começa a ler. Que forma carinhosa de tratar essa carta de amor que Deus deu por meio da palavra a gente. Né? Então, ficar beijando o celular não dá certo, né? Não? Beijinho na Bíblia lá. Coisa bonita, eu acho bonito. Coisa de maluco, mas eu acho bonito. Está entendendo? Assim, uma relação afetiva. Com que expectativa você abre o celular? Com que expectativa você abre a palavra, a Bíblia impressa? Assim, você diz assim, puxa, agora eu vou ler a carta de amor do meu pai. Não é diferente o coração? Não muda o coração? Eu sou mais por aqui, viu? Eu até tenho no meu celular lá, mas está repreendido. Eu uso aqui. Legal. Tem um filósofo coreano, né, radicado na Alemanha, que ele está fazendo uma série, o Ben Chuan, ele faz uma série de reflexões, ele fala que a sociedade está perdendo o rito. Né? Isso tem prejudicado bastante. Ele é muito crítico também em relação à questão da tecnologia, como elas têm substituído o ser humano e tirado a dignidade dele para coisas simples. Né? Isso. E assim por diante. Para finalizar, tá bem? Tu falou da crise, aí colocou uma seguinte questão. A igreja, foi pergunta sua, agora nós gostaríamos da sua resposta. A igreja, ela é parte da crise ou ela pode ser solução? Na sua perspectiva de caminhada. Eu acredito que nós precisamos fazer parte da solução, mas muitas vezes nos conformamos com a parte da crise, quando só listamos, só trazemos para a conversa, mas não pensamos e não dialogamos do que podemos fazer para que a situação fosse mudada. E isso em tudo. Eu acredito que não só com o Evangelho, mas em tudo nas nossas vidas. Muitas vezes, quando a gente estamos enfrentando um problema, qual é a nossa posição? Nós temos duas posições. Ou a gente pode parar, listar e reclamar, ou a gente pode prosseguir. Então, nós, como povo de Deus, precisamos marchar, precisamos prosseguir, precisamos seguir, enfrentar os desafios, olhar, conversar, analisar e fazer parte da solução. Eu acredito muito na relevância da igreja na seriedade do Evangelho, não realmente uma igreja que busca uma relevância num aspecto de querer se impor acima das outras pessoas, mas uma igreja que dialoga, que conversa, que tenta entender e tenta buscar soluções. Uma única questão nessa busca de soluções:
Quando temos que buscar solução diante de qualquer coisa na vida, muitos caminhos vão aparecer. Nós precisamos escolher para quem nós vamos dar ouvidos. E, às vezes, nós damos ouvidos àquilo que não é o Evangelho. Então, eu acho que esse retorno ao Evangelho é a busca da solução quando estamos vivendo momentos de crise. Então, as crises estão aí, vão acontecer, sempre aconteceram. Eu acho que nós precisamos fazer parte dessa solução, buscar isso, né, conversar, dialogar, mas se preocupar com qual caminho nós vamos seguir também. Porque, às vezes, esses caminhos oferecem outros problemas que nós vamos ter que enfrentar também. Legal. Obrigado, Ana, Maria. Obrigado, Obrigada. Ziel. Obrigado, pessoal. E uma salva de palmas aqui para eles dois, tá bom? Obrigado por esse papo, essa conversa. Valeu mesmo.